Eu vou ler um testemunho para vocês e eu vou encerrar. Está bem? Quero ler um testemunho para vocês. Quero que vocês pensem bastante a respeito. Aqui está o testemunho de um homem chamado Buffer Dowell. Está na internet, tem o vídeo do seu testemunho. E sempre me chamou muita atenção o testemunho deste homem. Diz assim, ó, hoje mesmo eu ouvi ele em áudio falando em inglês, obviamente ele é americano. Este homem foi músico do profeta William Branham, o sétimo mensageiro, tocou em suas campanhas e ele deu esse testemunho. Ele disse assim, ó, se as paredes desse edifício pudessem falar. Ele estava dando esse testemunho no mesmo lugar que o irmão Branham fez a sua reunião. Mesmo lugar. E ele, agora, recentemente, ele deu esse testemunho. Ele disse, se as paredes desse edifício pudessem falar, elas testificariam dos milagres que ocorreram neste cômodo quando eu toquei órgão para William Branham em 1965. Eu também toquei para ele no Ramada Inn, em Phoenix. Aí está ele. Não é este homem aí, está para frente. Esse é só o que introduz ele. Ele está um pouco mais para frente. Eu também toquei para ele no Ramada Inn, em Phoenix. E se aquelas paredes pudessem falar? Eu vou contar a vocês o que ele me contou alguns meses antes do Senhor lhe levar para casa. Isso aqui não é um crente da mensagem, mas é um denominacional, autêntico. Veja as palavras que ele vai dizer. Hoje, quando eu estava saindo de Phoenix para vir aqui, eu levei um associado ao aeroporto e eu tive que passar pela rua Van Buren, em Phoenix. Alguns de vocês sabem onde fica. Aí está ele, este homem. E eu vi o lugar onde tinha uma velha cafeteria. E no último domingo à tarde da cruzada em Phoenix, em 1965, o irmão Branham veio até o órgão depois do culto e ele disse, filho, gostaria de almoçar comigo? Eu tinha visto ele muitas vezes em lugares diferentes e fui privilegiado de estar com ele naquela ocasião. Mas aquilo para mim foi de muita alegria e meu coração quase saiu do meu peito. Claro que sim. Eu disse, claro que sim, irmão Branham, gostaria demais de almoçar contigo. Eu tinha 19 anos de idade na época. Eu saí do órgão. Fomos e entramos no seu carro. Não era um Cadillac chique, como alguns desses pregadores têm hoje. Que Deus tenha amor por eles. Mas enfim, nós entramos no carro e dirigimos até a sua pequena cafeteria. Quando nós saímos do carro, ele disse, vem aqui, quero lhe mostrar algo. Pega a chave do porta-malas. Ele pega a chave do porta-malas, abre o porta-malas e, para meu choque, ele tinha um estojo lá. O estojo de um rifle de caça. Entregou para mim. Ele disse, a Winchester acabou de me enviar pelo correio. Tinha o seu nome gravado em ouro embaixo. Dizia, irmão William Branham. Eu senti que quase que encostei na Arca da Aliança. Eu não sabia atirar, mas eu sabia que era algo especial. Eu sabia que ele gostava de caçar veado de vez em quando e eu tinha alguns ministros, amigos que gostavam de ir caçar com ele. Eu disse, irmão Branham, eu vi daquelas vezes que o senhor caçava com o irmão fulano. Eu ouvi falar daquelas vezes que o senhor caçou com o irmão fulano de tal e fulano de tal que foram contigo. E ele confirmou que era verdade. Enfim, entramos no restaurante. Então, antes de entrar no restaurante, mostrou e deu essa arma de presente para esse irmão. Com o nome dele. Era um rifle da Winchester 30-30. Pedimos nossa comida e nos assentamos. Eu tenho vergonha de contar isso, mas vou contar do jeitinho que foi. Posso? Vou apenas contar a verdade. Ele diz, vou apenas contar a verdade. Eu tinha na minha mente, lá atrás então, que se o irmão Branham tivesse me contratado como um emissário, porque as campanhas dos Estados Unidos, dos ministros, eles têm um emissário, que é o que vai adiante e aluga o prédio, etc. E se ele tivesse me contratado, ora, eu poderia realmente ter lhe ajudado a ter grandes cruzadas, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, claro, aquele era meu cérebro carnal. Eu havia ajudado alguns pregadores por alguns anúncios do jornal e eu tinha pensado que eu tinha resposta para os anúncios dos pregadores. Mas o irmão Branham, ele estava sentado lá e eu disse, irmão Branham, o senhor sabe que o senhor ainda está nos seus 50? Na casa dos 50? O senhor está cheio de energia? Se o senhor apenas tivesse o tipo de promoção certa, o que aquele muçulmano disse para um amigo do irmão Branham? O senhor teria as maiores cruzadas que o senhor já teve. Ele olhou para mim e sorriu, baixou sua cabeça e ele disse, não, filho. Ele disse, veja, não foi assim que Deus planejou. Aquilo realmente não foi o que eu queria ouvir, mas como dizer a William Branham algo que você não queria ouvir? Ele falava por Deus, ele era o porta-voz de Deus, e eu estava ouvindo com meu velho cérebro carnal e eu disse, o senhor quer dizer, o que o senhor quer dizer, irmão Branham? Ele disse, bem, veja,
Deus já terminou comigo. Eu quase caí da minha cadeira. Eu disse, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor tem muitos anos pela frente. Ele disse, bem, a minha estação tem chegado a um encerramento. A minha estação tem chegado ao encerramento. Presta atenção nas palavras do irmão Branham. Esse é um testemunho verdadeiro. Você que é cristão sabe que esse testemunho é verdadeiro. Ele continuou a explicar como que ele havia sido parte de uma grande estação, a estação, né, um período, uma estação de avivamento de cura. Ele mencionou todos os pregadores da voz de cura, muitos deles. Ele mencionou o irmão Allen e outros. Ele havia estado em algumas reuniões de meu pai e ele foi gentil de mencionar aquilo, porque o meu pai, o pai desse irmão, teve uma grande unção do Espírito Santo. Aí o irmão Branham disse, eu estive nessa estação onde nós impusemos as mãos nas pessoas, um por vez, e nós vimos os olhos dos cegos se abrirem, câncer desaparecer, os coxos andarem, e foi maravilhoso. Mas ele disse, mas eu estou prestes a deixar vocês, porque Deus está terminado comigo. Mas outra estação está chegando. E essa estação vai ser de ensino e revelação na palavra de Jesus Cristo, quem nós somos nele e quem ele é em nós. Não apenas Jesus pendurado na cruz, isso é maravilhoso, mas a religião o deixa na cruz. O irmão Branham continuou a enfatizar e disse, se trata de Jesus em nós e nós nele. Ele disse, esta estação de ensino durará por um tempo e então se encerrará. Falou, eu estou saindo de cena, o que vem próximo? Vem uma estação de ensinamento e vai terminar. Aí ele não fala mais nada. Ele começa a dizer o seguinte, e Deus vai pegar cada mover de Deus na história, e até mesmo o que nós testemunhamos e o que nós vimos nos dias da Bíblia, juntar tudo junto numa grande bomba do Espírito Santo e jogar no planeta Terra, e as nações estremecerão e cambalearão com o poder de Deus como nunca vimos antes. Nos principais canais de notícia, não nesses programas de talk show de fim de noite, não os programas de pregadores, mas os principais canais de notícia, Amã exaltando Mardoqueu. Meu Deus, irmão. Meu Deus, corra, meu amado. Os principais canais de notícia mostrarão os mortos sendo ressuscitados, membros sendo criados, olhos sendo postos de volta no globo ocular. As promessas, todas as promessas estão lá. Estão lá adiante, depois do Jordão. O que aconteceu no Jordão? Elias foi transladado. E braços mirrados se estendendo, e os pregadores não irão impor as mãos neles como nós fizemos. Eles simplesmente, e os pregadores, plural, não irão impor as mãos neles como nós fizemos. Eles simplesmente falarão a palavra e a cegueira sairá do povo. Haverá tanta gente que nenhum auditório, nenhuma igreja, nenhuma arena, nenhum estádio poderá comportar o povo, e nenhuma tenda. Ele disse, eles até mesmo ficarão em campo aberto. Lembra dos enxames? Vai acontecer na América. Opa, o irmão disse, ele falou que vai acontecer na América. Não para os americanos, para os muçulmanos que estão lá na América. Maomé conquistaria o mundo dentro de 24 horas. Vai acontecer na América. O irmão Branham disse, Deus vai trazer o ministério dos apóstolos e dos profetas para a vanguarda, para frente. Quantos se lembram? Aí esse irmão pergunta para a audiência, quantos que se lembram aqui que, olha, ninguém mais se ouvia falar de apóstolo nem profeta, não é? Durante a 7ª era da igreja é só pastor, mestre, evangelista, porque esses haviam sido levados, estes profetas e apóstolos haviam sido levados lá para o fundo. Mas Jesus disse, olha, quando você chegar no banquete, senta no fundo. Senta no fundo. Aquele que se humilhar será exaltado. Mas Jesus disse, eu não disse, não foi William Branham que disse. Jesus disse que sua igreja seria fundada na fundação dos apóstolos e profetas, o qual Jesus Cristo é o cabeça, o ministério quíntuplo funcionando no corpo de Cristo. Deus lhe trará para a vanguarda. Mas, o irmão Branham me disse, eles terão a mente de Deus, o coração de Deus, a voz de Deus. E quando eles falarem, suas palavras serão as palavras de Deus. Eles não dirão o que o homem diz. Eles não dirão o que as denominações dizem, ou a tradição, ou qualquer coisa assim. Falarão como oráculos de Deus. Buford Dowell.
Meus amados, meus amados,